Agradeço a oportunidade de estar aqui para comentar um pouco dos trabalhos que nós estamos fazendo na UniOeste com relação ao uso da homeopatia, especificamente para o controle de doenças em plantas. Nós, dentro da universidade, assim, como foi visto aqui, a homeopatia é uma ciência multidisciplinar e tem vários atores envolvidos. Dentro da universidade, qual tem sido o nosso papel? Muitas vezes, validar de maneira científica aquilo que tem sido observado a campo. Então, o produtor ele faz a sua experimentação, ele tem a sua capacidade de observação, e muitas vezes ele coloca lá um tratamento homeopático no campo e consegue resultados muito bons, mas sempre vem o questionamento, né? Mas será que esse bom resultado que ele obteve no campo é porque o medicamento realmente funcionou? Ou foi só um conjunto de fatores que colaboraram para que aquilo acontecesse? Então, nós tentamos, a partir daquilo que é observado a campo, seja pelo produtor ou seja pelos técnicos, vários técnicos da Emater já passaram pela universidade nos programas de pós-graduação. Então, a gente tenta, a partir dessas informações, reproduzir esses trabalhos em laboratório, sempre com um rigor científico, utilizando uma metodologia estatística, para comprovar realmente se isso que é observado a campo é realmente um fato ou não. Então, nós vamos mostrar aqui rapidamente alguns resultados desses trabalhos que nós estamos realizando. Então, nós colocamos aqui como título a pesquisa com homeopatia em vegetais e desafios e avanços. Então, nós vamos começar a mostrar, assim, para cada desafio, quais os avanços que nós temos conseguido. Como o Alexandre disse, muitas vezes você vai falar de homeopatia e vem a ideia, mas eu estou trabalhando com um produto extremamente diluído, isso daí não funciona, isso aí é efeito placebo. Então, uma pessoa que toma um medicamento homeopático vai se curar pelo efeito placebo. Bom, mas agora nós vamos falar de plantas. Então, e o efeito placebo em plantas? Muitos também dizem assim, você trabalhar com homeopatia, nós vamos ver aqui algumas dinamizações que nós usamos, que são extremamente diluídas. E aí muitos dizem assim, é a mesma coisa que você pegar uma gota de uma substância, pingar essa gota numa piscina olímpica e dali você tira a água para fazer o tratamento. Mas não é assim, A homeopatia, ela trabalha com energia. E toda vez que nós estamos preparando um medicamento homeopático, nós estamos colocando ali, no processo de diluição, como Alexandre mostrou, a cada diluição, 100 sucções, 100 agita por 100 vezes. Então, nós estamos passando ali a energia, nós estamos passando para a água a memória da molécula original, e isso entra muito na área da física quântica. Então, para muitos, a física quântica também é pouco conhecida, muito ainda tabu quando se fala de física quântica, e tudo isso, então, gera, dentro do meio científico, dentro do meio acadêmico, um certo receio de se trabalhar com homeopatia. Então, nós estamos tentando, ao longo desses anos, já são quase 15 anos, nos trabalhos com homeopatia, estamos tentando mostrar, sim, que é possível fazer trabalhos científicos, publicar em revistas científicas e mostrar que há, sim, uma efetividade do medicamento homeopático, dependente aí do sistema que nós estejamos trabalhando. Então, esses trabalhos a gente faz dentro da universidade num grupo de pesquisa que nós chamamos de COBALF, que é Controles Biológico e Alternativa em Fitossanidade. Não envolve apenas a parte de doenças de plantas, Os trabalhos que eu vou mostrar aqui são doenças em plantas, mas também envolve trabalhos com pragas. Tá? Então, dentro desses trabalhos, um primeiro desafio que surge para nós é escolher um medicamento. Qual tratamento escolher para que possamos fazer
né, montar os ensaios. Então, por exemplo, o Alexandre comentou, você tem lá um medicamento que produz no indivíduo convulsões, na experimentação no indivíduo sadio. Vai produzir convulsões, vai produzir alucinações. Então, se você tem uma pessoa sofrendo por esse problema, você vai usar aquele medicamento. Mas agora em planta, vamos chegar a escolher um medicamento para a planta. Então, eu tenho lá no campo uma planta de soja, que ela está com as suas raízes atacadas por um fungo ou por um nematóide, que é um verme de solo. Então, como que eu vou observar essa planta, esse indivíduo planta, para poder escolher o medicamento? Então, no início, nós tivemos bastante dificuldade nessa escolha de medicamentos. Então, nós vamos colocar aqui algumas maneiras que nós estamos usando para escolher o medicamento. Então, a primeira maneira seria, por analogia, a matéria médica homeopática. Por exemplo, nós temos ali aquele livro, Matéria Médica Homeopática. Ali há a descrição de centenas de medicamentos e os sintomas que esses medicamentos causam quando administrados em humanos sadios. Nós não temos ainda uma matéria médica homeopática de plantas. Então, nós temos que fazer uma adaptação em um exercício mental. Bom, nesse livro Matéria Médica Homeopática, nós temos um medicamento que é a Thuja occidentalis. A Thuja é produzida a partir desse pinheiro, dessa planta conífera, e esse medicamento Thuja, a descrição dele na matéria médica diz que ele tem uma afinidade muito grande com pele, e ele produz ou promove a formação de verrugas e tumores esponjosos em humanos. Mas vamos fazer agora uma analogia, então, com plantas. Olha, verrugas e tumores esponjosos. Vamos olhar agora algumas doenças em plantas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma doença que é causada por um nematóide, que é um verme de solo, que ataca o sistema radicular das plantas. Ele vive no solo. E esse nematóide, quando ele ataca a raiz, ele produz, então, esses tumores. Quando você corta, ele tem um aspecto esponjoso, então são tumores esponjosos na raiz. Então, será que Thuja não seria um medicamento, então, interessante para eu usar no tratamento dessa doença em plantas? Mais um exemplo. Essa outra doença. Olha, nós temos aqui agora uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria, quando infecta a planta, ela produz esses tumores que nós chamamos galha da coroa. Mas também são tumores com aspectos esponjosos, com aspecto esponjoso. Da mesma forma, essa doença, a hérnia das crucíferas. Você vê as plantas lá no campo com subdesenvolvimento, são as manchas de solo ou reboleiras que nós falamos. Quando nós arrancamos essas plantas, as raízes estão também com esse aspecto de um tumor esponjoso, muitas vezes parecendo até algum tipo de verruga. E, por fim, essa doença no milho, que é o carvão do milho. Para nós é uma doença, mas, por exemplo, no México, existe um prato típico que eles fazem a partir das espigas com esse sintoma. Bom, o que nós vemos ali? No lugar do grão de milho, está sendo formado também um grande tumor esponjoso. Então, se nós poderíamos pensar assim, olha, então, para tratar essas doenças, eu poderia partir do princípio, então, de usar a matéria médica homeopática, escolher o medicamento Thuja, que dá esses sintomas semelhantes, e tratar, então, essas plantas para ver se há o controle da doença. Agora, interessante, isso é algo que a gente teve que ir se adaptando, porque quando a gente passa pela universidade, nós ficamos muito condicionados a um pensamento cartesiano. Então, por exemplo, eu tenho uma planta com nematóide, com galha nas raízes, então eu vou usar um tratamento e eu quero ver sumir aquele sintoma nas raízes. Mas o que a gente tem observado é que, muitas vezes, o sintoma não desaparece, mas a planta, fisiologicamente,
bioquimicamente, se comporta como uma planta sadia, mesmo suportando a presença lá de um fungo, uma bactéria, um nematóide ou um vírus nos seus tecidos. Então, isso para nós começou a causar bastante surpresa, porque muitas vezes nós montávamos os ensaios, e isso é comum nos alunos de mestrado, doutorado, eles montam o ensaio, e na hora de avaliar, não reduziu a quantidade de doença, e ficam frustrados. Mas não, vamos continuar observando. E a produção, e o crescimento dessa planta, como que está? Então, a gente tem que juntar uma série de informações para poder desenvolver também essa ciência no que se refere a controle de doenças em plantas. De todas essas doenças que eu passei aqui para vocês, até agora a única que nós conseguimos trabalhar foi com os nematóides, que são aquelas galhas, aqueles tumores nas raízes. Então, realmente, o trabalho no laboratório, ou em condições controladas, ele é mais lento, porque a gente tem que estabelecer uma série de parâmetros para poder fazer a avaliação. Mas nós pretendemos ainda chegar também nesses patosistemas que nós chamamos, né, somente com a tuia. Isso pensando no medicamento, a tuia, só um, né, são centenas de medicamentos à disposição. Uma outra forma também que a gente pode escolher o medicamento é através da revisão bibliográfica. Então, nós temos ali o sulfur. O sulfur, um medicamento feito a partir do enxofre, ele é considerado um policresto, porque quando você usa a campo, ele tem um efeito muito bom sobre vários tipos de doenças causadas por fungos. Mas nem sempre funciona. Então, nós já fizemos trabalhos com sulfur que obtivemos bons resultados e outros que não deu resultado. Não vamos falar resultados ruins, tudo é resultado, né? Bons resultados ou resultados que não atingiram, não confirmaram a nossa hipótese. Uma outra forma é o próprio patógeno, que é o nosódio, igual o Alexandre mostrou quando as estagiárias estavam pegando os piolhos, né, para fazer, ou quando faz a partir do carrapato. No nosso caso, nós temos aqui o nosódio feito, por exemplo, eu vou trabalhar com um fungo que ataca plantas, então eu posso pegar o próprio fungo e, a partir dele, fazer um nosódio, né? Até tem um fato interessante de nosódio. Uma vez lá na minha casa, eu comecei a pegar mosquito com a raquete elétrica e comecei a juntar todos esses mosquitos, né? E deixei assim tudo no criado mudo. Aí minha esposa viu e falou, né? Você está louco, né? Bem que a minha mãe falou, no caso aqui é agrônomo, né? Que agrônomo é tudo louco, não sei o quê, né? Bom, isso foi antes dela fazer o curso de homeopatia. Agora ela está fazendo o curso de homeopatia. Agora é assim, querido, né? Vi que você colocou uns pernilongos lá no criado mudo. Que interessante, né? Pois é, benzinho. Eu vou fazer um nosódio. Ah, nosódio, que lindo, né? Então, assim, como a homeopatia transforma, né, as pessoas, né? Então, nosódio é uma possibilidade. Agora, no caso de doenças de plantas, todas as vezes que nós usamos nosódio, os resultados não foram muito satisfatórios, né? Depois eu vou explicar por quê. E uma outra forma é a repertorização. A repertorização é, por exemplo, o que o terapeuta homeopata ele faz com o paciente. Então, o Alexandre falou, olha, a pessoa chega e começa a relatar tudo o que ela está sentindo, o terapeuta vê lá os sintomas também físicos que ela pode estar apresentando, e aí faz a repertorização. Mas como que eu vou fazer a repertorização, por exemplo, com essas plantas de feijoeiro? Se eu colocar o vaso com feijão, com esse aspecto aí na minha frente, e ficar olhando para ele, teoricamente ele não vai falar nada, né? Teoricamente. Mas ele diz, entre aspas, muitas coisas. E aí a gente começa a fazer um exercício. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos com plantas, por onde que a planta se alimenta? Por onde ela pega a água e os seus nutrientes? É pela raiz. Então, nós vamos começar a pensar em planta no sentido contrário, como se as raízes fossem a parte da cabeça.
Parece loucura, né? Mas, assim, muita gente falou, né? Isso já para mim, mas, assim, a gente persiste, né? Teimoso, a gente persiste. Mas o que acontece, ó? Nessas plantas de feijão, e essa doença também acontece em soja, ali na região de Guarapuava, Ponta Grossa, tem acontecido bastante essa doença em soja. Você vê a campo as plantas ficando debilitadas. Elas começam a ficar amareladas, elas começam a ficar subdesenvolvidas, as folhas começam a ficar voltadas para baixo, como se estivesse perdendo o vigor. Começa a aparecer nas partes doentes aquela parte branca, aquele crescimento branco ali, que é um mofo, por isso a doença chama mofo branco. Então, a partir disso, vamos tentar fazer uma repertorização. Então, por exemplo, eu posso entrar com os seguintes sintomas para aquelas plantas doentes. Fissura do tipo profundas na pele. Por quê? Porque aquele fungo atacando a planta, ele causa rachaduras na haste. Então, fissuras. Varizes nos membros superiores, porque interfere muito no deslocamento dos nutrientes na raiz. Úlcera varicosa. O frio agrava, é uma doença que predomina quando você tem baixa temperatura e alta umidade. Então, o frio agrava. Anemia. Por que anemia? Porque a planta está ficando amarelada, está ficando clorótica, como se fosse uma anemia. O 8, umidade agrava. 9, mente, escuro, escuridão, porque também a baixa luminosidade ou o sombreamento, quando você tem muita planta junto, favorece também a ocorrência dessa doença. E o escuro, portanto, agrava. A doença começa na parte baixeira, que está mais sombreada. Então, vejam quantas coisas você pode, quantas informações você pode tirar de uma planta que são relacionadas a sintomas que eu poderia estar observando numa pessoa. Então, se eu pego esses sintomas e faço uma repertorização, por exemplo, eu tenho ali fósforos e calcária carbônica, 2 medicamentos que nós usamos em ensaios, a gente vai mostrar alguns resultados daqui a pouco. Então, eu tenho ali, mas fósforo e calcário, olha, pulsatila, fósforo, acônito, calcária, vários poderiam ser utilizados. Mas, muitas vezes, além daqueles que a repertorização indica, aí nós voltamos na matéria médica e vamos olhar se a descrição daquele medicamento corresponde realmente ao que a gente está vendo na planta. Sabe que é uma planta, ou é uma doença, ou é o conjunto planta, fungo, calcária, fósforos e assim por diante. Da mesma forma, essa doença podridão carvão na soja. Ano após ano, ela tem se tornado mais frequente aqui na nossa região, no Paraguai, aqui no Mato Grosso do Sul. Interessante, ó, é uma doença para a qual não tem produto registrado. E também não tem variedade resistente. Por que ano após ano ela aumenta? Manejo equivocado, falta de rotação de cultura. Por isso, ó, homeopatia é uma excelente ferramenta para ser utilizada na agroecologia, mas jamais a gente pode esquecer de todas as outras técnicas, métodos físicos, culturais e biológicos que estão à disposição de nós para evitar que cheguemos num caso extremo de plantas morrendo por alguma doença. Então, no caso como esse, é o que acontece. Também as plantas apresentam sintomas em reboleira, as raízes começam a perder a epiderme, então é como se fosse um descamamento, fica cinza embaixo, as raízes começam a apodrecer. Então, como repertorizar? Então, cor marrom, mancha, como se fossem manchas hepáticas na pele. A umidade ameniza, interessante, lá no mofo branco a umidade agrava, mas aqui a umidade ameniza. Essa é uma doença que aparece quando tem veranico. Então, a umidade ameniza, causa a morte da planta, começa com uma fraqueza. Úlcera na pele, como descarga cinza, é podridão cinzenta da haste, o nome da doença, tem tudo a ver com esse sintoma, e apresenta erupções na boca, que seriam, então, as lesões no sistema radicular. Então, a partir disso, pode-se fazer uma repertorização e chegar, por exemplo, nesses medicamentos, arsênio e sépia, aonde nós escolhemos, então, para fazer os trabalhos. E os demais teriam efeito, dos que aparecem ali?
Provavelmente, mas a gente não tem condições de testar ou fazer ensaios muito grandes. Pra vocês terem uma ideia, muitas vezes, para fazer um trabalho como esse, é um aluno de mestrado que fica 2 anos, ou é um aluno de doutorado que fica 3 anos, só estudando isso, para que a gente possa ter realmente resultados, dados científicos, com estatística, que fale, ó, funciona, a homeopatia está interferindo, olha aqui os dados. Né? Esse outro problema que nós temos aqui em soja, na região, o nematóide das lesões, o pratilencos, também muito problemático aqui. As empresas já estão de olho nesse verme de solo. Os produtos para controlar nematóide são extremamente tóxicos, né? Tão tóxicos que nem são mais vendidos para o produtor, a semente já vem tratada com ele, mas, em geral, a ação dele é de 15 a 20 dias no máximo. Então, o que fazer? Ó, esse é um nematóide, um verme de solo que ele ataca a raiz, dá esses sintomas de lesões e escurecimento na raiz, e aí, fazendo a repertorização, nós podemos ter clorose, anemia por doença exaustiva, raquitismo, sensação de verme na garganta pela raiz, fraqueza por fome, a umidade agrava, a presença do verme, queixas de verminose, úlcera de pele, erupções na cabeça, pensando a cabeça como a raiz da planta. Então, usando esses sintomas, em humanos, nós podemos fazer essa analogia na planta e aí fazer a escolha dos medicamentos. Nesse trabalho aqui, nós escolhemos o mercúrios, né, e mostrou assim resultados interessantes. Os demais, calcária, carbônica, pulsatila, embora tenham tido ali uma pontuação alta, lendo a matéria médica, não dá para dizer que uma raiz de soja com pratilenco seja uma pulsatila ou uma calcária carbônica. Então, a gente exclui mesmo tendo uma pontuação alta. Então, escolhemos o medicamento por algum desses métodos aqui. Então, agora vamos ver a efetividade dele. Então, será que nós vamos conseguir verificar algum efeito de controle de doenças? Então, esse trabalho aqui foi o trabalho pioneiro, né? Foi através desse trabalho que eu tive contato com a homeopatia, quando a Márcia, da Imater, me procurou. A Márcia já trabalhava com homeopatia na assistência técnica, e aí ela procurou para fazer o mestrado. Eu disse, Márcia, eu não entendo nada de homeopatia, não conheço nada, né? E ela conhece tudo. Aí eu falei, então tudo bem, vamos fazer uma parceria. Você entra com conhecimento homeopático e eu entro, então, com as metodologias convencionais para a gente ver esse controle. Então, esse foi o trabalho que abriu a homeopatia para o grupo de pesquisa Cobalf e também para a UniOeste. O que a Márcia fez? Ela tinha lá as plantas em casa de vegetação e ela queria controlar essa doença, que é a pinta preta do tomateiro, causada por um fungo, e ela fazia aplicações a cada 72 horas na planta inteira, a partir do 10º dia, e ela usou vários medicamentos. Então, ela trabalhou com o própolis, mas a homeopatia de própolis, não o própolis, a tintura, também com o ferro sulfúrico e com o sulfur. E os 3 medicamentos foram muito bons para reduzir a quantidade de doença. Nós trabalhamos ali com 6, 12, 30 e 60 CH. E o interessante, mas alguns poderiam dizer, vamos pegar como exemplo o própolis. Vocês pegarem ali o gráfico do própolis, peguem ali a água destilada e a solução hidroalcoólica, são os dois tratamentos controles, está com a letra Bzinho em cima. Depois, em 6, 12, 30 e 60, está com a letra Azinho, então significa a diferença estatística. Muitos poderiam dizer assim, mas a barra diminuiu só um pouquinho, diminuiu ali uns 30% só. Isso daí não é muito bom. Será? Então, quando a Márcia desmanchou os vasos, era nítida a diferença de crescimento das plantas. Então, observem ali, à esquerda, né, de vocês, as raízes da testemunha e as raízes das plantas que receberam ferro sulfúrico em 30 CH. A diferença foi estatística, e era enorme. Olhe na figura de baixo ali os vasos.
De um lado, as plantas que receberam uma aplicação e do outro, as plantas que receberam 3 aplicações. Olha a diferença no crescimento das plantas. Então, veja bem, só reduziu em torno de 30% a doença. Sim, mas aumentou o sistema radicular, aumentou a altura da planta, aumentou a área fotossintética, ou seja, eu vou ter uma planta que, mesmo doente, ela vai conseguir suportar uma produção próxima ou semelhante à de uma planta sadia. Então, isso começa a mudar um pouco o nosso foco na hora de analisar esses trabalhos. A gente tem que estar muito atento para não perder detalhes, que ali é que pode estar toda a explicação de como o medicamento está funcionando. E depois a Márcia fez o doutorado também, e esse aqui é do trabalho de doutorado dela. Esse aqui nós achamos assim, um resultado assim, incrível, incrível. Parece só 4 gráficos ali com linhas, né? Mas, vou tentar explicar. A Márcia pegou o sulfur e fez dinamizações de 3 até 99 CH, de 3 em 3. Então, ela testou 3, 6, 9, 12, 15, até 99. Então, imagine o tamanho do trabalho. E aí, nesse caso, ela estava avaliando a esporulação do fungo. O que é a esporulação? São a produção de esporos, é o que vai permitir que na natureza o fungo seja espalhado pelo vento ou pela água para causar novas infecções. E o que nós observamos? No primeiro gráfico, que não tem como eu apontar aqui para vocês. No primeiro gráfico, reparem que tem uma linha nesse sentido, né? Parece uma boca. Ele vai do 0 até o 15 CH. No gráfico de baixo, também tem a mesma linha, que vai do 15 até o 30 CH. Se vocês olharem os números no eixo, eles são iguais. Se você pegar o terceiro gráfico, de novo a linha, só que agora é de 30 a 50. Então, ao invés de intervalos de 15, foi para intervalo de 20. E o outro, intervalo de 30. Então, o que a gente começou a ver? Que o fenômeno ele se repetia de maneira cíclica em intervalos, que poderiam ir de 15 em 15, 20 em 20. Mas isso é curiosidade? Não, não é curiosidade, porque a campo, muitas vezes nós corremos um risco de, ao usar um medicamento em alta CH, de causar uma patogenesia. Então, mas por aqui eu vejo que o 15, ele me dá o mesmo resultado que o 30, que me dá o mesmo resultado que o 50. Então, eu posso trabalhar com CH menor, então eu vou despender menos trabalho para chegar até o medicamento na CH que eu quero, e, ao mesmo tempo, eu vou reduzir o risco de uma patogenesia a campo. Então, até quando teve a defesa da Márcia, né, a gente achou que isso seria, né, mas a banca nem se importou, né, Márcia? Acho que só eu e a Márcia até hoje que pensamos nisso aqui, né? Aí, no trabalho dela também, controle do oídio, que é essa doença que deixa um crescimento branco, acinzentado, pulverulento sobre as folhas, e o ferro sulfúrico. E aqui também um grande detalhe desse trabalho da Márcia. Foram usados 2 genótipos, o Santa Clara e o cedro. O Santa Clara é um genótipo, é um material de tomate que praticamente não tem nenhum melhoramento genético. O cedro já é um material melhorado geneticamente. Não é transgênico, mas é melhorado geneticamente. O que foi possível observar é que o material não melhorado, natural, como foi criado por Deus, ele responde muito melhor à homeopatia do que o material que foi melhorado. Até tem um colega que brinca assim, existe uma matéria chamada melhoramento animal e melhoramento vegetal. Poxa, isso é uma afronta ao trabalho de Deus, né? Ele já criou tudo melhorado, pronto e bom. Afinal de contas, quando ele criou, ele disse, e viu Deus que era bom, né? Então, o material mais trabalhado geneticamente, parece que ele responde menos, é menos responsivo. Responde, mas de uma maneira menos intensa que o material
sem melhoramento. Aqui, novamente, ó, no trabalho com o nematóide de galhas, que causa esse sintoma na raiz. Nós fizemos um trabalho com sina. Sina é um medicamento indicado para verme. Só que se você pegar a matéria médica de sina, diz assim, que é o sintoma para verme quando, por exemplo, a criança fica muito agitada, coçando o nariz. Muitas vezes você diz, essa criança aí deve estar com verme. Então, nós pensamos assim, mas então sina é para verme, mas um sintoma mais mental, pela agitação. Será que vai funcionar para um sintoma físico de verme em raiz? A gente viu pelos trabalhos, por esse trabalho, que não controlou nada doença, não reduziu nada a quantidade de doença, mas aumentou o diâmetro do caule, do tomateiro, e aumentou o volume do sistema radicular. Então, novamente, não controlou nada a doença, esquece esse medicamento. Não, vamos olhar se ele interfere em outros elementos. Tá? Então, interferiu na planta em si, não reduzindo a quantidade de doença, mas permitindo que ela tivesse uma oportunidade ou um desenvolvimento satisfatório, mesmo na presença do nematóide, do verme. Novamente, o mofo branco em feijoeiro. Então, agora, aqueles resultados, a gente fez a repertorização, chegou em calcária carbônica. Olha, mofo branco é uma doença, no cultivo convencional, muito difícil de ser controlada. Em áreas de feijão, irrigadas por pivô central, o fungicida já vai na água de irrigação. É uma doença bastante destrutiva. O que nós fizemos aqui? Um trabalho já publicado. Reparem ali, que calcária carbônica na dinamização 12CH reduziu estatisticamente a quantidade de doença. E reduziu também a quantidade de plantas mortas. A redução na quantidade de doença foi de 67%. Agora já é um valor respeitável. 67%. E em torno de 61% a quantidade de plantas mortas. E olha que interessante, essas são as plantas testemunhas, que não receberam um tratamento. Essa doença é muito agressiva, mata realmente a planta. Não sobrou nenhuma planta de feijão. Mas, quando tratada com calcária carbônica, as plantas ainda estão vivas. E se você vai fazer o isolamento ali, o fungo está lá, o fungo não desapareceu. Ele está lá. Então, a ideia não é extermínio, a ideia é equilíbrio. Equilíbrio. Com fósforo, a mesma coisa. O fósforo para mofo branco em feijoeiro foi excelente, redução de 78% na quantidade de doença. Para essa doença, na soja, podridão cinzenta, quando nós trabalhamos com sulfur e nosódio, esse foi aquele exemplo que eu falei, olha, não deu diferença estatística em nada. Mas quando a gente... Esse é o trabalho, sulfur e nosódio, todas as plantas estão com sintoma da doença, bem debilitadas. Mas quando a gente repertorizou e foi para sépia e arsênico, olha o que nós observamos. Um efeito dos dois medicamentos, no qual, na dinamização 24CH, é onde está a parte mais baixa da curva, é onde teve menos doença. O que nós observamos? Uma redução de quase 50% na quantidade de doença. Aqui, as plantas testemunhas, não tratadas, então elas morreram. E aqui as plantas tratadas, que ainda permaneciam vivas. Novamente, agora... Novamente, a mesma doença, nematóide de galhas, só que agora a gente vai usar a tuia. No primeiro momento, trabalhamos com sina, que é para nematóide, para vermes, mas sintoma mental. Agora, a tuia, que é para vermes, mas sintoma físico. E o que a gente observou? Nesse caso, nós já tivemos uma redução de 56% na população do verme, nas dinamizações de 50 e 100 CH. E, além disso,
nós tivemos, para a tuia 200CH, aumento do volume de raízes, aumento na massa seca do primeiro cacho de frutos do tomateiro e aumento na massa fresca também do primeiro cacho. Então, o efeito da tuia foi no verme e na planta, diminuindo o verme e favorecendo a planta. Tuia é um medicamento que dá sintoma físico parecido com esse nematóide. Sina, que é o medicamento que dá sintoma mental para verme, o efeito foi aonde? Não foi no verme, foi só na planta. Então, isso abre assim, muitas hipóteses para a gente começar a estudar. São muitas, muitas hipóteses de trabalho. A gente se aposenta e não termina, né? Tem que formar sucessores para continuar o trabalho e descobrir tudo, né, que ainda é um universo descoberto quando se fala de homeopatia. E para esse outro nematóide em soja, que hoje é problema também sério para a nossa região, nós trabalhamos com o mercúrio solubilis e também tivemos 37% de redução na população do verme e 65% de redução no fator de reprodução do verme. Um outro trabalho que nós fizemos foi com a bacteriose da mandioca. Nesse trabalho, a gente usou silícia, sulfur, própolis e nosódio. Silícia, nós usamos por repertorização dos sintomas, que ali tem o sintoma da doença, a rama de mandioca, tem murcha, exsudação de pus bacteriano, definhamento, clorose, seca de folhas. Sulfur, nós pegamos por repertorização e também por um trabalho na literatura que dizia que sulfur foi bom para Xanthomonas campestris passiflora, que é do maracujá. Então, será que não funcionaria para Xanthomonas manirrotis, que é da mandioca? Trabalhamos com própolis e também com o nosódio da própria bactéria. O que a gente pode observar também foi um trabalho grande, nós trabalhamos ali com 6, 12, 18, 24 e 30 CH. Nós também usamos o álcool dinamizado, álcool em 6, 12, 18, 24 e 30. E o que a gente pode ver? Com relação à altura de plantas. A altura de plantas, todas elas que receberam os diferentes medicamentos, todas tiveram um incremento na altura de plantas, ficando iguais à planta sadia, sem a doença, né, e sem tratamento nenhum. Quando a gente foi ver a doença, no entanto, na doença a gente não observou reduções. De forma geral, as plantas tratadas tinham a mesma quantidade de doença que a não tratada e, em alguns casos, até aumentou a quantidade de doença. Mas, mesmo assim, no gráfico anterior, a altura das plantas aumentou e, quando a gente olha a massa das raízes, a massa ela permaneceu praticamente igual. Uma ou outra dinamização que teve uma redução. Então, a gente vê muito potencial nesses medicamentos e nessas dinamizações. O que a gente tem que começar agora é trabalhar. Então, a gente faz um trabalho inicial com alguns, seleciona, agora, desde que selecionou, pode-se trabalhar com mais dinamizações, pensando que a gente tem aquele comportamento cíclico, de repente, nós estamos trabalhando com dinamização. Mas é assim que vai sendo feita a pesquisa. Então, nós escolhemos o medicamento, aplicamos na a doença. Por que estimulou o crescimento da planta? É aqui que muitos pegam, a crítica pega, porque diz assim, você aplicou o medicamento lá e controlou a doença no campo porque teve uma série de fatores do universo que colaboraram para que não desse doença, você não deixou um tratamento controle, testemunha, depois eu vou comentar sobre isso também. Então, vamos tirar a prova. Então, vamos lá fazer análises bioquímicas nessa planta para ver o que está alterando nela, ou se não está alterando. Por exemplo, peroxidase. Peroxidase é uma enzima que tem dentro da planta que é muito utilizado para ela se defender contra fungos, bactérias, vírus e nematóides.
É uma enzima que faz com que a parede da planta fique mais enrijecida, e aí dificulta a doença. Nós observamos que, com própolis, ferro e sulfur, havia incremento na atividade de peroxidase. Ah, mas é lento. Não, com 24 horas já era possível ver incremento na atividade da enzima. Agora, olha, a enzima vem da onde? Vem de um gene. Então, a gente aplica o tratamento homeopático, um sinal, não é o medicamento. Quando a gente aplica o medicamento, ele é reconhecido na membrana plasmática da planta, gera um sinal, esse sinal vai para o núcleo da célula, lá ativa o gene da peroxidase, ocorre a formação do RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, vai se associar a ribossomo e fazer proteína. E tudo isso acontece em 24 horas. Aí a homeopatia é lenta. Homeopatia é lenta? Polifenol-oxidase, uma outra enzima de defesa da planta, mesma coisa, com própolis, sulfur, também incrementos, já com 24, 36 horas, você já começa a ver esse incremento. Então você começa a pensar, então por isso que a planta, por que ela está ficando mais alta? Ela está tendo uma condição estrutural melhor nas suas células, porque tem mais lignina, por causa da peroxidase. Ou por que reduziu a quantidade de fungo, bactéria, a quantidade de patógeno? Porque a peroxidase pode estar atuando. A polifenol-oxidase, ela produz compostos tóxicos aos micro-organismos. Aqui é fitoalexina, que é um composto de defesa vegetal. Esse atua especificamente na defesa. Esse composto é tão tóxico para a própria planta que, quando ela produz a fitoalexina, ela produz só na célula que está sendo invadida. Aí ela mata aquela célula para preservar as demais. E a gente viu, com o arsênico, houve um efeito dose-resposta para a produção de fitoalexina quando se utilizou esse medicamento. Além de análises bioquímicas, análises fisiológicas. Esses dados aqui, eu achei eles fantásticos. Olha que interessante. Nós tínhamos tomate infectado com nematóide. O gráfico mostra o seguinte, aqui é a fotossíntese, a taxa de assimilação líquida de CO2. A fotossíntese é o que a planta faz para produzir energia e conseguir crescer. Os pontos vermelhos é a fotossíntese da planta doente. Mas por que é maior? Porque esse verme, ele tem uma característica. Quando ele invade a raiz, ele cresce lá dentro. Então, ele não pode matar a célula, senão ele não tem de onde tirar alimento, e como ele cresceu, não tem como sair da raiz para procurar outra. Então, através de hormônios, ele faz a planta produzir mais alimento para ele. Então, a fotossíntese aumenta. Nas linhas azuis, é a sadia, é como a planta se comporta normalmente. E a linha preta, ou os pontos pretos, é a planta doente, mas tratada com tuia. Ela é fisiologicamente idêntica a uma planta sadia, desfavorecendo o patógeno. Da mesma forma que o uso intrínseco de água. Na planta doente, a utilização dessa água é pequena, em função do sintoma nas raízes, que dificulta o fluxo de água, mas se nós olharmos as linhas azuis, que é a sadia, e a preta, que é a tratada com tuia, elas são idênticas. Então, equilíbrio. A planta tem o patógeno, ela está doente, mas tem um equilíbrio, ela se comporta fisiologicamente como uma planta sadia. E na área acadêmica, quais são os nossos desafios? A gente sabe que para fazer pesquisa tem que conseguir recurso, como? Em agências de fomento, então a gente precisa de financiamento, a gente tem que publicar para conseguir financiamento, e para conseguir financiamento tem que publicar. E também tem que divulgar esses resultados. Então, financiamento, de certa forma, tem-se conseguido financiamento, nós temos aqui, são 2 projetos, um que foi aprovado no CNPq, de quase R$20 mil, um da Araucária, de quase R$50 mil, para trabalhos com homeopatia em plantas, mais um projeto que foi uma bolsa de produtividade em pesquisa de 3 anos, também para homeopatia, e depois, em 2016 e 2017, foi um projeto com homeopatia, não foi aprovado, mas também foi uma época de
poucos recursos para pesquisa, então, de forma geral, muitos projetos, mesmo não sendo com homeopatia, não foram aprovados. Publicações, elas têm saído, ó, esses aqui são os gráficos de artigos científicos, só do nosso grupo de pesquisa. Ó, em 2014, um artigo, que foi o trabalho da Márcia, que foi o pioneiro no nosso grupo. Em 2015, mais um. 2016, 6 artigos. 2017, 3. 2018, 3 artigos. Então, os artigos têm sido publicados em revistas de impacto, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, tem tido também uma boa aceitação da comunidade científica. Agora, em palestras. Ó, eu coloquei essa foto aqui, que tem ali o Dr. Amann. O Dr. Amann é da Universidade de Bern, na Suíça. Ele é professor emérito, e eu fui num evento dar uma palestra, e ele era o moderador. E esse evento era um evento muito amplo, tinha mais de 200 trabalhos sendo apresentados, o único com homeopatia era o nosso. E foi uma apresentação oral. Então, quando eu acabei de apresentar, eu apresentei esses dados de tuia e controle de nematóide em tomateiro. Então, eu acabei de apresentar os dados, eu fiquei já preparado assim, ó, eu acho que eles vão me detonar nisso daqui, ó. Porque ó, tinha um monte de americano lá, né, canadense. Por que isso aqui? Ó? Quando a gente vai fazendo as diluições, quando nós chegamos em 12 CH, nós ultrapassamos a diluição 10 a 24, que é o chamado número de Avogadro. Acima desse número, significa que não tem mais matéria original. Então, como você chegar num evento como esse e falar que você está trabalhando com 200 CH, 400 CH? Mas eles não se importaram com isso, não. Eles fizeram 3 perguntas. Pergunta de um pesquisador do Canadá. Tinha análise estatística? E qual foi o delineamento utilizado e o método estatístico? Aí tinha. Um dos Estados Unidos. E a produção? Avaliou a produção? Aí eu falei, ó, nesse caso não, porque esse era um trabalho preliminar, era em vaso, para a gente poder ver o potencial. Aí ele se deu por satisfeito. Mas aí, aquele professor emérito, Dr. Amann, ele pegou e falou, você apresentou esses dados, mas eu tenho aqui um trabalho do Baumgartner, que o Baumgartner é um médico que faz muitos artigos científicos com homeopatia e é da mesma universidade dele, da Universidade de Bern. E o Baumgartner falou que mais da metade não funciona e é pior do que se não tivesse tratado. Aí eu falei, sim, eu conheço esse trabalho, mas você conhece os trabalhos que a gente faz lá na região? Com Capa, com a Imater, com a Itaipu? Não conhece, né? Então, lá a gente tem mais de 200 famílias usando medicamento homeopático como única forma de tratamento para plantas e animais no campo. Né? Mas, assim, ele tem razão em fazer essa crítica? Ele tem. Por quê? Esse aqui é o trabalho do Baumgartner. No trabalho dele, ele fez uma revisão de literatura no mundo e ele selecionou 35 artigos. Tinha mais de 70. Metade já, no primeiro crivo, já caiu fora, porque não tinha detalhe metodológico, estatístico, nada. Desses 35, ó, só 37%, só 4 artigos, tinham um tratamento controle. 11 tinham a repetição do experimento, para ver se realmente funcionou um ano, vamos fazer no ano seguinte para ver se funciona novamente? E só 3%, tinha, desses 3 que repetiram, desses 4, dos 3 que repetiram, só um confirmou o resultado do primeiro ensaio. A doutora Solange Carneiro, do EAPAR, também fez um trabalho parecido. Ó, de 167 artigos que ela pesquisou, 48 atingiram os critérios mínimos de qualidade, só 29%. 29 deles tinham um tratamento controle, que representa em torno de 17%. Então, isso, para nós, também, até para aqueles que fazem experimentação a campo,
é importantíssimo deixar uma parcela testemunha. Tem que deixar uma parcela testemunha, uma área sem tratar, para você poder comparar. Porque, no meio científico, o que tem hoje penalizado a maior parte dos artigos é isso, é falta de tratamento-controle, a falta de estatística e a falta de repetir o experimento pelo menos 2 vezes para comprovar aquele efeito. Mas, fazendo isso, a aceitação dos trabalhos é muito boa em diferentes revistas e em diferentes também grupos científicos. Tá certo? Então, obrigado pela atenção. Espero ter colaborado um pouco aí sobre o que a gente tem feito de pesquisa na área de homeopatia. Tá? Obrigado pela atenção.